Amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. No carro. É sua? Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé para a gente poder orar, poder ler a Bíblia e orar. Formalidade seminária. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada música aqui cantada. Obrigado pela formatura que nós tivemos nessa noite. Tudo isso é graças ao Senhor, Deus. Tudo isso nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Deus. Deus, que nesse momento eu possa diminuir, que o Senhor cresça, Deus. Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações e que a gente possa sair daqui diferente, Senhor, da forma que entramos. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar nessa igreja, na minha casa, Deus. Muito obrigado. Amém. Podem se assentar. Tem uma história de um casal que eles, antes de se casarem, eles eram muito amorosos um com o outro. Eles demonstravam muito amor um pelo outro, a esposa pelo marido e o marido pela esposa. E quando eles se casaram, não foi diferente. A mulher procurava agradar o marido dela em tudo que ela fazia, servia ele bem, né, fazia a comida que ele gostava. Quando ele chegava do serviço, preparava um banho para ele. E nisso, o homem se sentia muito amado. E foi se passando o tempo, ela sempre demonstrando afetividade para ele, não só com palavras, mas com atitudes também. Mas chegou um determinado momento que o pastor da igreja deles começou a perceber que estava acontecendo algo diferente com eles. Estava tendo algo estranho. Ela continuava a servir o marido, ela continuava a fazer as coisas para ele, mas tinha algo diferente. E o pastor um dia ele decidiu chamar a mulher para conversar. Ele chamou ela para conversar e falou: olha, o que está acontecendo? Você continua servindo seu marido, você continua tratando ele bem, mas eu tenho notado que tem algo diferente. O que aconteceu? Ela vira para o pastor e fala: pastor, eu continuo servindo meu marido, eu continuo tratando ele bem, eu não o traio, eu continuo servindo cumprindo com os meus deveres conjugais, mas eu não amo ele mais. E essa era a situação da igreja de Éfeso, era a forma que Jesus via a igreja de Éfeso. Era uma igreja que fazia muitas coisas, mas que não tinha mais amor. E para vocês entenderem um pouco sobre a igreja, Éfeso era a maior e mais importante igreja da Ásia Menor. Ali nessa igreja ficava o culto à deusa Diana. Era uma deusa que ela prezava muito pela fertilidade, imoralidade, então era uma cidade muito imoral. E a cidade, ela tinha mais ou menos cerca de 200 mil habitantes. É mais ou menos igual a Ipatinga. Ipatinga tem um pouco mais. E naquela cidade, tinha algumas coisas que chamam muita atenção para aquela época. Por exemplo, lá tinha um teatro, que nele cabia cerca de 24 mil pessoas. Então você imagina, naquela época, ter um teatro, imagina em Ipatinga ter um teatro que cabe 10% da sua população, para vocês entenderem a grandeza daquela cidade e a importância daquela cidade naquela época. E naquela cidade,
tinha também o culto ao imperador. O que seria esse culto ao imperador? Acredita-se que César, ele construiu uma estátua e todo mundo daquela cidade tinha que prestar um culto a ele toda vez que passava em frente à estátua. E quem não fizesse isso sofria perseguição ou era preso. E podia ser até morto. E naquela cidade foi fundada uma igreja. E quem fundou essa igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária. E não menos importante essa igreja, porque nada menos, Paulo passou 3 anos nessa igreja. Foi o maior período que ele passou numa igreja, doutrinando, ensinando e evangelizando. Então ele deixou essa igreja com uma boa base doutrinária. Uma igreja que não podia reclamar de nada daquele quem o fundou. Foi nada menos do que Paulo. E quando Paulo sai dessa igreja, ele manda para lá o seu discípulo amado, Timóteo. Acredita-se, conta a tradição que Timóteo ficou cerca de 15 anos pastoreando essa igreja. E depois que Timóteo pastoreou essa igreja, o próximo pastor dela foi o apóstolo João. O apóstolo João, o apóstolo do amor, foi pastorear essa igreja. E é interessante que eles falam que quem estava com o apóstolo João era a mãe de Jesus. Eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas quando eu estou lendo essas coisas, eu fico imaginando assim, imagina você chegar na igreja e quem está lá na porta te recepcionando é o apóstolo João. E quando você entra dentro da igreja, você vê sentado aqui na frente aqui a Maria, mãe de Jesus. E você fala assim, olha, quem fundou essa igreja aqui foi o apóstolo Paulo. O pastor depois foi Timóteo. Os personagens assim, que acredita-se que são os mais importantes da Bíblia, os mais falados, eles passaram por essa igreja. Eles falam que João, quando ele estava velho, ele já não conseguia andar direito, já não conseguia caminhar bem. Eles levavam ele para essa igreja e ele chegava com os irmãos e falava, filhinhos, amemos-nos uns aos outros. Então essa igreja, eles entendiam o que era amor. Eles sabiam o que era amor. E um tema que eu gostaria de propor essa noite, para a gente poder refletir e pensar um pouco, é sobre a reforma do primeiro amor. A reforma do primeiro amor. Onde há amor, Deus está presente. E onde Deus está presente, não pode faltar o fervor espiritual. Não pode faltar o fervor espiritual. E a gente vai pensar nesses hoje 3 passos para a gente poder reformar o primeiro amor. Nós precisamos ter 3 atitudes, 3 passos para reformar esse primeiro amor. E o primeiro passo para se reformar o primeiro amor é lembrar dos feitos do passado. Como assim lembrar dos feitos do passado? Nessa igreja, as pessoas ali, ao se converterem, eles pegaram todos os seus livros de ocultismo, de magia negra, e eles juntaram na praça pública e colocaram fogo. E nisso, eles acreditam que o valor estimado daqueles livros queimados ali no fogo era de 50 mil moedas de prata. Então, eles se converteram e eles logo já entenderam que eles precisavam deixar tudo aquilo que eles faziam de errado. Mas Jesus, ele está convidando essa igreja a se lembrar disso, a se lembrar dos feitos que eles tiveram por amor a Jesus. E é interessante que nós também precisamos disso. Nós também precisamos nos lembrar de tudo aquilo que nós deixamos por amor a Jesus. Toda renúncia feita por amor a Jesus. Uma coisa que me ajuda muito no seminário é quando eu estou passando alguma dificuldade, ou alguma crise, ou com alguma dúvida do que se eu estou fazendo está certo, está errado, se é isso mesmo que Deus quer, se é isso que Deus não quer. Eu sempre me lembro de tudo aquilo que eu deixei, minha família, meus amigos, a minha igreja, e as pessoas que ficaram aqui e que acreditam em mim lá. E isso me ajuda a prosseguir. E nós, não só eu, mas vocês, muitas das vezes, também precisam se lembrar. Para que nós retornemos ao primeiro amor, nós precisamos nos lembrar daquilo que a gente deixou por amor a Jesus. Daquilo que a gente deixou.
Outro fato curioso que aconteceu naquela cidade é que as pessoas começaram a ter os seus demônios expelidos, né? Os demônios daquelas pessoas eram expulsos. E os 7 filhos de Seva, quando eles veem Paulo expulsando os demônios, eles ficam maravilhados. Eles veem Paulo ali expulsando o demônio em nome de Jesus. E o que eles fazem? Eles vão tentar fazer isso também. Eles chegam com um demônio e falam: olha, demônio, no nome do Deus de Paulo, saia desse corpo. E o demônio olha para a cara deles e fala: olha, o Deus de Paulo eu sei quem é. Paulo também eu até conheço, mas vocês, eu não tenho a menor noção. E o demônio dá uma tremenda surra naqueles jovens, naqueles 7 jovens, e eles falam que eles foram mandados embora nus, de tanto que eles apanharam, e o demônio arrancou a roupa deles. E Jesus está falando com eles aqui: olha, lembrem-se dos feitos extraordinários que aconteceu no meio de vocês. Lembre-se do meu poder sendo demonstrado no meio de vocês. E aquelas pessoas, nós, muitas das vezes, quando nós nos esquecemos daquilo que Jesus faz no nosso meio, e através de nós, consequentemente a gente começa a esfriar. Nós começamos a nos desmotivar. Nós começamos a entrar naquele certo cômodo de só vir na igreja e senta e vai embora. Nós não buscamos mais o poder do alto, a autoridade que o nome de Jesus nos dá para expulsar demônio. Naquela cidade também, as pessoas acreditavam tanto em Jesus e no poder de Jesus, que os seus enfermos, todos eles eram curados. Apenas colocando os lenços de Paulo sobre eles, eles eram curados. Então os enfermos todos ficavam curados no nome de Jesus. As pessoas acreditavam e elas oravam uns pelos outros. Eles oravam uns pelos outros. E as pessoas eram curadas de todas as suas enfermidades. De todas as suas enfermidades as pessoas eram curadas. E isso é interessante porque Jesus, Ele vira para eles e fala: olha, lembrem-se disso. Lembrem-se do que vocês deixaram por amor a mim. Lembrem-se do poder realizado no meio de vocês. Lembrem-se. Voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Saiam desse comodismo. É o que Cristo está trazendo para essa igreja, essa reflexão. O segundo passo para que a gente possa reformar o primeiro amor é nos arrepender daquilo que nos leva à queda. Aquilo que nos levou à queda. Porque não apenas se lembrar, mas a gente também precisa se arrepender. Quando a gente identificar que nós estamos cômodos, que nós nos desviamos desse amor de Cristo. Quando eu cheguei no seminário, no meu primeiro ano, eu trabalhava numa clínica de recuperação no final de semana, e eu cheguei ali, eu estava muito empolgado, né? Desde quando eu cheguei, eu sempre procuro no final de semana trabalhar bastante nas igrejas. E eu trabalhando, falando com um pastor lá, que um dos pastores que era responsável pela clínica, eu falando com ele: pastor, será que dá para fazer alguma coisa com esses jovens aqui que estão na clínica, né, que a gente pode evangelizar eles para que eles possam se converter? Será que dá para fazer alguma coisa para que eles mudem de vida? E o pastor virou para mim e disse: ah, irmão, não esquenta a cabeça não, isso aí é só empolgação do primeiro amor. E eu pensei: nossa, alguém que está há muito tempo na minha frente está falando comigo que eu só estou na empolgação do primeiro amor. Ele falou comigo: ah, não esquenta a cabeça não, que isso vai passar. E quando ele saiu de perto de mim e foi embora, eu sentei na cama e eu falei assim: não é possível que eu saí da minha casa, que eu decidi fazer algo para Deus, entregar minha vida para Deus, para chegar lá na frente e eu ficar desse jeito. Eu falei para o Senhor: por favor, se algum dia eu ficar desse jeito, me volta para casa. Não me deixa servir o Senhor desse jeito. Porque é muito triste você olhar para as pessoas que estão exercendo o ministério ou estão dentro da igreja, mas elas estão naquela apatia, sabe? Nada toca eles mais. Nada sensibiliza eles mais.
Porque eles estão acomodados, eles se esqueceram do que Cristo fez por eles. Eles se esqueceram. E quando se lembrar do que Cristo fez, e reconhecer e ver essa atitude, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Jesus elogia aquela igreja pela sua doutrina. A doutrina daquela igreja era quase impecável. Era uma igreja bíblica. Porque quem passou por lá? Paulo, Timóteo, João, tinha Maria, mãe de Jesus lá. Então era uma igreja que entendia sobre a Bíblia. Só que eles entendiam de Bíblia, mas o coração deles estava distante de Jesus. O coração deles estava longe. E Cristo está falando com eles: olha, não adianta nada vocês saberem tudo de Bíblia, não adianta nada vocês pregarem, não adianta nada vocês evangelizarem se vocês não têm intimidade comigo. Não adianta nada. Não é isso que eu quero de vocês. A primeira coisa que eu quero é relacionamento, é intimidade. Voltem-se, se arrependam e voltem ao primeiro amor. É o que Cristo está clamando para aquela igreja. É o que Cristo está falando para eles: olha, prestem atenção aonde vocês estão caminhando. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram. E essa igreja, eles são elogiados pelo zelo religioso deles, porque eles eram muito bons em identificar quem eram os falsos apóstolos. Para vocês terem uma ideia, sabe o que eles faziam? Quando alguém vinha pregar na frente para eles escutavam, anotavam tudo que a pessoa estava falando e depois ia conferir se tinha a ver com a Bíblia. E eles conseguiam identificar quem era o falso apóstolo e quem não era. Eles eram bons em identificar. Só que eles eram falhos em identificar a frieza do coração deles. Eles sabiam muito bem o que era evangelizar. Eles sabiam muito bem. Eles sabiam muito bem o que era servir o próximo. Eles sabiam. Eles também foram ensinados a como buscar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas foram se esquecendo. Eles foram se esquecendo. Foram deixando isso de lado. E a pergunta que eu faço nessa noite para nós, não só para vocês, mas para mim também, ouvindo tudo isso que foi dito da igreja de Éfeso, como anda a sua caminhada com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu me considero convertido há 5 anos. E quando eu estava lendo esse texto, montando essa pregação, eu sempre ficava me perguntando como está o meu relacionamento com Deus. Como está a minha caminhada com Deus? Se ela tem crescido, ou se ela está parada, ou se ela tem regredido. E isso é algo muito sério, porque Cristo também nos alerta quanto ao nosso primeiro amor. Para que a gente não deixe o nosso primeiro amor. Para que a gente não seja aqueles crentes apáticos de igreja. Porque a preocupação de Jesus é que com o tempo vai se passando, as pessoas vão se esquecendo dele. E vão se preocupando em somente vir à igreja e ter práticas religiosas. Eles buscam as bênçãos que Deus pode dar, mas eles não buscam o Deus da bênção. E essa pergunta eu faço para nós também nessa noite. Como está a sua caminhada com Cristo? Como está o seu amor para Jesus? Ele tem aumentado desde o dia que você se converteu? Ou ele regrediu? Ou ele está parado? Mas antes da gente voltar ao primeiro amor, precisa haver uma reforma. Precisa haver uma reforma. Eu me lembro de quando eu cheguei aqui na igreja, o muro da igreja, ele tinha vários furos, vários furinhos. E para a gente reformar esse muro, nós precisamos identificar primeiro o que vai ser reformado. Nós precisamos identificar o que vai ser mudado, qual atitude a ser feita, qual ação tomar. Ela precisa ser avaliada primeiro. Nós precisamos identificar na nossa vida aquilo que tem matado o nosso amor, aquilo que tem nos feito esfriar, nos desanimar. Nós precisamos identificar. Vou usar o exemplo dessa igreja. Eu não vou liderar porque eu não tenho capacidade. Mas às vezes essa falta de capacidade não é porque a igreja não está te capacitando, às vezes é porque você não quer deixar alguns pecados.
Às vezes o nosso ministério não vai para frente porque a gente ainda tem aqueles pecados de estimação. E isso vai minando o nosso amor para com Cristo. Porque à medida que o tempo vai passando e a gente não vê mudança na nossa vida, a gente começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui? Só que a gente fica com medo de sair da igreja. Nós ficamos com medo de voltar para o mundo. E nós ficamos desviados dentro da igreja. Mas como assim desviado dentro da igreja? Qual que é a diferença nossa para aqueles que estão no mundo? Eles não buscam a Deus, eles não oram, eles não jejuam, eles não leem a palavra de Deus. E se nós estamos dentro da igreja e não fazemos isso, nós também somos desviados. Porque às vezes a gente acha que odiar o mal, odiar as práticas que as pessoas têm lá fora, isso é amor, isso é amor para com Deus. Mas não é. Porque tem muitas pessoas que não são crentes que também abominam essas coisas que têm acontecido. Eles também não são crentes. E eles também têm abominação em relação a essas coisas. Então abominar o mal não era amar a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu o busco. Porque se Deus é bom, eu quero ter relacionamento com Ele, eu quero ter intimidade com Ele. E isso é o que nós temos que refletir também, nós temos que pensar sobre essas coisas. Até porque a gente está no início de 2018 e as coisas podem ser diferentes esse ano. As coisas podem ser diferentes esse ano. E Cristo, Ele quer que a igreja dele se relacione com Ele, e mediante esse relacionamento com Deus, as pessoas se interessem em buscar a Deus também. As pessoas veem você buscando a Deus, eles desejarem esse relacionamento também, quererem essa intimidade também. Esse é o desejo de Cristo. Eu imagino essa igreja, 220 membros, com intimidade com Deus, cheio do poder do Espírito Santo, cheio de amor para com Cristo. O que vai ser dessa cidade? Ela vai ser evangelizada muito fácil, muito rápido. Muitas pessoas vão ouvir falar sobre Cristo. Às vezes, por falta de amor a Cristo, a gente não consegue falar sobre Ele nem na nossa casa. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos nos entregar a Ele e ter relacionamento com Ele. A situação da igreja de Éfeso, ela tem se repetido hoje em dia. Ela tem se repetido. Muitos têm se apegado à sua doutrina, ao seu conhecimento, aquilo que ele sabe da Bíblia. Outros têm se apegado àquilo que ele pode fazer para Deus. Muitos têm se apegado às suas práticas, aos seus costumes. Outros têm se apegado a fazer coisas para Deus. Mas eles se esqueceram da intimidade. A situação de Éfeso tem se repetido. Talvez alguns que estão aqui estão nessa mesma situação. E a pergunta de Jesus nessa noite é: como está o seu primeiro amor? Como está o seu primeiro amor? Como está a sua intimidade com Deus? Porque Jesus, Ele vira para essa igreja e fala: olha, nada do que vocês estão fazendo aí tem valor para mim, se vocês não me buscarem. Então automaticamente a gente pensa: se eu vir em todos os cultos, se eu evangelizar todo mundo, se a minha célula tiver 50 pessoas, se eu ler a Bíblia toda, mas se eu não tiver intimidade com Deus, não adianta nada. Paulo fala que se você entregar o seu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, de nada valerá. Então você pode chegar ali fora e falar: por amor ao Evangelho, eu decido morrer, pode me matar, mas se você não tiver intimidade com Deus, tiver relacionamento com Deus, amar a Deus, de nada disso valerá. De nada valerá. Mas qual o benefício de amar a Deus? Para que amar e servir a Deus? A gente também pode fazer essa pergunta. Tá, mas por que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? Porque Ele pode me oferecer algo? Não.
De forma nenhuma. Nós temos que amar a Deus por quem Ele é. Um Deus bom, justo, longânimo, misericordioso, ao ponto de dar o seu Filho para vir aqui na terra e morrer no meu lugar e no seu lugar. Por isso nós devemos amar a Deus. E ele fala no final dessa mensagem à igreja de Éfeso, ele dá um ânimo às pessoas falando: olha, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, por que amar a Deus? Para que um dia a gente possa reinar com Ele, estar na casa de Deus, que é um lugar muito melhor do que esse aqui. Que é um lugar muito melhor do que esse aqui. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé para a gente poder orar. Mas que essa não seja aquelas orações programadas que nós fazemos: ah, Senhor, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo outro. Isso é muito bom. Mas que nós possamos fazer aquela oração de reflexão, de falar: Senhor, minha vida não está muito legal. Olha, esse ano de 2017 eu deixei a desejar no meu relacionamento com o Senhor. Olha, eu fiz muitas coisas para o Senhor, mas eu deixei de buscar ao Senhor em intimidade, em oração, em leitura da palavra. E que a nossa oração seja de reconhecimento, sabe? De se lembrar daquilo que Jesus fez na sua vida. Eu sei o que Cristo fez na minha vida. Eu sei do que Ele me libertou, do lamaçal do pecado que Ele me tirou. E Ele não tirou somente a mim, mas tirou você também. E o que nós devemos fazer é se lembrar de toda aquela vida que a gente levava, aquela vida sofrida, aquela vida miserável, que Cristo foi lá e nos resgatou. E falar: Senhor, eu quero te amar novamente. Eu quero amar o Senhor novamente. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nessa noite eu apresento a nossa vida diante do Senhor. Eu sei que muitos de nós temos deixado de lado o primeiro amor, Senhor. Muitos de nós estamos nos sentindo abatidos, fracos, derrotados, ó Deus. Muitas vezes o pecado ele tem nos deixado fracos, sem vontade de buscar o Senhor. Muitas vezes o desânimo, a preguiça, a falta de interesse tem nos distanciado do Senhor. E eu sei que a mensagem que o Senhor deixou para a igreja de Éfeso, ela ainda é viva nos nossos dias. E que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. E eu te peço, Senhor, que nessa noite traga um renovo sobre nós. Renova, Senhor Deus, as nossas forças, o nosso ânimo. Nos dê coragem, Senhor, para buscar o Senhor em intimidade, em relacionamento, em oração, em leitura da palavra do Senhor. Deus, nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, para que a gente possa amar o Senhor novamente. Desperta o nosso amor, Senhor, incendeia o nosso coração, para que a gente possa buscar o Senhor, essa igreja ser avivada, Senhor. Que essa igreja possa ser avivada, que essa igreja possa ser cheia do Espírito Santo do Senhor, uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas, que não se preocupem somente em fazer algo para o Senhor, mas que se preocupem em amar o Senhor em intimidade, ó Deus. Nos desperta, Senhor, nos desperta a orar, assim como nós fazíamos no passado. Nos desperta a jejuar, Senhor. Nos desperta a ler a Tua Palavra. Para que esse ano de 2018 seja diferente. Que esse esfriamento que está no nosso meio, esse esfriamento, Senhor, possa ser retirado em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos faz, Senhor, nos faz renovados. Restaura o nosso amor, Senhor. Restaura o nosso primeiro amor.
uma vida apática, uma vida fria, distante do Senhor. Mas que a gente possa renovar os nossos votos com o Senhor essa noite. Que a gente possa buscá-lo de todo o coração.